com assinatura de contrato de empréstimo entre governos do Estado e Banco Mundial. E informação para ela, Jéssica Cruz, entender também, né, Jéssica, juntos, o propósito desse empréstimo junto a esta instituição financeira internacional, que oferece assistência financeira e técnica a países em desenvolvimento, Banco Mundial. Vamos saber agora. Seja muito bem-vinda, já estamos no comecinho da tarde, meio-dia em ponto, portanto, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Exatamente, são aí cerca de 110 milhões de dólares. É uma aquisição de um crédito que eu estou chamando de crédito inteligente, porque ele vai servir para pagamento de outras dívidas contraídas em um momento em que a economia do Estado não estava tão boa assim. Tem uma economia também para os nossos cofres públicos. Eu já converso sobre esse assunto com o governador do Estado, Fábio Mitidieri, para ele explicar como é que isso funciona, porque eu lembro muito bem quando esse projeto passou pela Assembleia Legislativa. Agora é a assinatura de fato do contrato com o Banco Mundial? Exato. Primeiro, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os telespectadores. Um dia muito importante para o nosso Estado, que demonstra a nossa saúde fiscal e o nosso compromisso com as políticas públicas do nosso Estado. A Assembleia Legislativa aprovou lá atrás essa operação de crédito que possibilitou que a gente trocasse o que a gente chama de dívida ruim, dívida de juros altos, com prazo curto, daquela época quando o Estado de Sergipe era um Capag-D. E hoje Sergipe evoluiu, chegamos ao Capag máximo, que é o A, que significa quando você tem um atestado que é bom pagador, que cumpre os seus compromissos, que honra os seus compromissos, e a gente consegue trocar aquela dívida de juros altíssimos por uma dívida inteligente, uma dívida de juros baixos, no prazo mais alongado, e para que você tenha ideia do que significa isso. Se aumentar R$1 do nosso endividamento, a gente vai economizar R$100 milhões apenas no primeiro ano. Isso possibilita que a gente avance em políticas públicas, que a gente possa melhorar o cuidado com o nosso povo, apenas fazendo a nossa saúde fiscal, ou seja, cuidando da nossa economia. E eu agradeço muito a nossa equipe de governo, em especial a nossa secretária da Fazenda, liderada pela nossa secretária Sara, que capitaneou todo esse processo e que possibilitou que hoje Sergipe dê esse passo largo e que demonstre mais uma vez a sua saúde financeira e o excelente ambiente de negócios que vive o nosso Estado. Interessante o senhor falar sobre saúde financeira, porque conversando com o Banco Mundial, eles falaram sobre contrapartidas. E entre essas contrapartidas, o aumento da receita, o limite também nas despesas. Vocês já estão ajustando isso? Aliás, já vem ajustando isso? Na verdade, isso foi o dever de casa que o Estado de Sergipe fez para possibilitar esse aumento de hoje. Sergipe fez investimentos em pautas importantes para o Banco Mundial, como o meio ambiente, sustentabilidade, o crescimento da nossa receita, que saímos de uma receita de 13 bilhões para 19 bilhões em 3 anos, né? O orçamento, nós avançamos em políticas importantes, nós somos um dos 3 estados que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. Quando você pega todos os indicativos socioeconômicos do Estado e as contrapartidas que nós apresentamos e seguimos o que determinou o Banco Mundial, a gente chega ao momento como de hoje. Bom lembrar que foi dito aqui hoje pelo representante do Banco Mundial, o Sergipe é um dos estados menos endividados do Brasil, que tem um dos estados que apresenta maior saúde financeira no Brasil, o que demonstra mais uma vez que nós estamos no caminho certo. Vou pedir que o senhor permaneça aqui para conversar também com a Sara Tarsila, que é secretária da Fazenda. Secretária, o governador falou sobre Capag-A. Explica para o pessoal de casa o que isso significa. O que é Capag-A? A Secretaria do Tesouro Nacional ela faz uma avaliação anual sobre a capacidade de pagamento. Ela classifica entre A, B, C e D. A é excelente situação fiscal, que é o nosso caso agora. B, muito bom. C é o sinal amarelo e o D é sinal vermelho, deterioração fiscal. Sergipe esteve com Capag-D há 10 anos atrás e a gente saiu de Capag-D para Capag-A sem a ajuda do governo federal, sem regime de recuperação fiscal, sem programa de equilíbrio fiscal. Então foi tudo com muita dedicação do sergipano, muita dedicação da Secretaria de Fazenda e dos governos anteriores também. Vale ressaltar o trabalho do secretário Marcos Queiroz, atual presidente do Banese, que nos entregou o Estado com Capag-B. Mas como eu fiquei brincando com o pessoal na Trend, a gente começa, mas melhora. Então a gente começou com B e a gente agora está com Capag-A. Tem muita gente que se questiona quando o governo faz empréstimo, né, contrai uma linha de crédito, acha que é negativo. Ter o acesso ao crédito, ele é positivo ou é negativo? Como é que isso funciona na prática? É importante, porque o crédito é uma das fontes de financiamento dos estados. O Banco Mundial esteve aqui agora falando sobre isso. O estado de Sergipe tem um endividamento muito baixo, como disse o nosso governador Fábio Mitidieri.
11% em relação à receita corrente líquida. O máximo permitido é 200%. Então, a gente está muito tranquilo. Agora, você precisa pegar empréstimos inteligentes para reestruturação da dívida, para investimento em infraestrutura, porque investimento em infraestrutura gera emprego, movimenta a economia e é assim que volta também para o sergipano. Não é empréstimo para pagar salário, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Esse empréstimo não pode ser feito. Aproveitar que a gente falou aqui sobre limite nas despesas, o senhor anunciou muitos concursos, por exemplo, ou seja, a folha de pagamento do governo deve aumentar para os próximos anos, mas isso está dentro de uma estratégia, de um planejamento? Exatamente isso. E é graças a esse ambiente favorável de negócios, a ampliação das nossas receitas, o controle das nossas despesas, a nossa saúde fiscal do Estado, é que a gente possibilitou devolver ao servidor público os seus concursos. Esse é o governo que, de longe, mais fez concurso público na história. Nós estamos com 22 concursos públicos em 2 anos e 2 meses. Isso demonstra o quanto nós avançamos em diversas áreas, né? Você tem de contador à saúde, passando pela educação, Endagro, ADEMA, Cefaz, né, ator fiscal. Todas as áreas praticamente nós já avançamos e ainda temos algumas coisas onde a gente vai precisar avançar mais. Mas isso só é possível pela saúde fiscal e financeira do Estado de Sergipe e ações como essa de hoje, que permite que a gente continue avançando. Quando você está num momento difícil, a primeira coisa que você faz é apertar as contas, você começa a reduzir. Você só avança quando você está num momento bom. E é o que nós estamos vivendo hoje, um grande momento que permitiu que o Sergipe pudesse oxigenar os seus quadros, fazer com que a gente devolvesse ao serviço público novos servidores, né, que é tão importante, porque à medida que vai se aposentando, o serviço público vai precisando dessa renovação, e agora a gente volta a ter isso. Muito obrigada, governador. Obrigada, secretária. Sérgio. Agradecendo à secretária Sara, ao governador Fábio, e também você colocou muito bem, definiu perfeitamente inteligente, empréstimo inteligente na medida em que é utilizado para bons propósitos. Muito obrigado aos três, ao governador, à secretária Sara e também à nossa Jéssica Cruz. Isso é inteligente, na medida em que você sabe a que vai se destinar. Isso é fundamental.